Ah, você tá tão desestruturada, você é uma pessoa tão desestruturada emocionalmente. Nossa, você podia ser melhor estruturada emocionalmente, né? Quem nunca ouviu isso? Qual das mulheres que nunca ouviu isso que atire a primeira pedra? Pois bem, esse é o primeiro episódio da série Mulher Estruturada, então você vai sentar direito nessa cadeira, vai apertar esse fone de ouvido, que este vai ser o tema da nossa série agora. Eu estou no ministério religioso, né, numa igreja, ao qual esse ano é o ano da estrutura. E quando foi lançado esse tema, eu me propus ao desafio pessoal de colocar bastante conteúdos, argumentos nas redes sociais onde eu conduzisse mulheres a terem estruturas. E hoje, né, a estrutura que a gente vai aprender a ter é ter estrutura emocional. E também reconhecer o que é ser uma mulher que não é estruturada emocionalmente. Então, o negócio que eu falei pra você tá forte. Eu tenho aqui a minha cola de apoio, então eu já quero começar explicando pra você o significado da palavra estrutura. Se você me conhece já há mais tempo, né, sabe que eu, Lira, sou consultora de imagem, sou também formada em marketing, sempre gosto de procurar o conceito das coisas, a raiz das coisas, e a palavra estrutura vem de algo que é a base que sustenta, ou algo material ou algo imaterial. Um exemplo, as colunas e vigas que sustentam o prédio. Então, isso aqui já vai dando sinais pra gente de o quanto a estrutura é importante pra vida. Dito isso, quando eu li o significado dessa palavra estrutura, eu identifiquei que no passado eu não tive estrutura. Quando eu era uma criança, meu avô, por exemplo, sumiu quando eu tinha 3 anos, ele desapareceu mesmo. No popular, foi comprar cigarro e nunca mais voltou. Brincadeiras à parte, mas é isso, ele foi tomar uma bebida alcoólica e nunca mais voltou. A gente não teve mais notícias dele. Eu tenho 31 anos e, infelizmente, ele nunca mais voltou, nem foi encontrado. Então, por isso a gente já vai, né, criando ali o que a gente chama de um lar disfuncional. Antes de eu fazer 1 ano, os meus pais já separaram. Então, eu cresci nesse lugar mais disfuncional, de casa de um, casa de outro, casa de vó, casa de tia. E tudo isso, né, vai corroborando pra gente não construir nada sólido, a gente não ter uma noção do que de fato é algo alicerçado, que é algo estruturado. E aí, isso, né, foi naturalmente, como a sua vida também com certeza teve alguns intempéries, foi influenciando no meu comportamento ao longo da vida. Então, quando eu fui crescendo, foi me tornando uma né, uma adolescente, 14, 15, 17, 18 anos, apesar de já trabalhar, eu não tinha uma estrutura emocional pra lidar com as dificuldades. Então, alguma amiguinha falava alguma coisa pra mim, eu não conseguia lidar com aquilo, assimilando o que era aquilo, conversando. Eu chorava, tudo eu desistia, eu virava as costas, não queria mais saber da pessoa. Eu achava que simplesmente a vida era tudo virar as costas e desistir. Pra você ter uma ideia, assim, mais ou menos do que eu já desisti por cima da minha faculdade de publicidade e propaganda, de um serviço, virei as costas e nunca mais voltei nem pra dar baixa na carteira de trabalho. Então, isso tudo foi me levando a ter uma clareza de que eu era uma pessoa, uma menina crescida, sendo desestruturada emocionalmente. E você vê que o negócio é tão forte que qualquer pessoa que falava pra mim: nossa, mas a gente tá só conversando, por que você tá tão desestruturada assim? Nossa, por que você tá tão abalada assim? Nossa, por que seu emocional tá tão assim perigoso? Você já tá chorando, a gente tá só conversando. Eu já levava pro pessoal. Já achava que a pessoa tava me atacando, quando na verdade, mesmo que a pessoa, do jeito dela, tava tentando me mostrar que aquilo não estava certo. Enfim, dito isso, né, hoje a gente vai aprender na verdade nós vamos aprender 4 formas de não sermos mulheres desestruturadas, mas pra gente aprender 4 maneiras de não sermos desestruturadas, de sermos estruturadas emocionalmente, a gente precisa reconhecer, ou fazer uma análise, um scanner pra saber se a gente tá nesse lugar de ser desestruturada emocionalmente. Então, primeiro sinal, já pega papel e caneta, se você não pegou, quero que você anote, porque você pode não estar passando por esse sinal, mas pode ser que alguma amiga, alguma conhecida, de repente alguém no seu trabalho está passando por isso, é importante anotar, pra gente ter ali o conhecimento sempre ao alcance. Primeiro sinal de que a gente tá sendo uma mulher desestruturada é que a gente não consegue finalizar nada, como eu falei no começo, né? Um sinal intenso de que a gente está com o nosso emocional desestruturado é não conseguir finalizar nada. A Bíblia, o livro milenar, que eu gosto muito, pra mim é a base da minha vida. Se você não usa ele como base da vida, eu aconselho, porque os ensinamentos ali são tão frescos quanto o jornal de hoje de manhã. Diz assim em Lucas 14, 28, ó: se um de vocês quer construir uma torre, primeiro senta e calcula quanto vai custar, pra ver se o dinheiro que você tem dá pra terminar. Se você não fizer isso, pode acontecer que ele coloque os alicerces e não consiga acabar a construção. E todos os que virem isso vão começar a rir dele. Então tá dando uma instrução para quem vai começar a obra, fazer um cálculo geral.
Né, do tipo, quanto você vai precisar, o que que vai ser necessário, quanto a mão de obra, quanto dinheiro que vai ser necessário pra isso, pra você ter ali, né, as condições de terminar essa obra. Na vida é a mesma coisa. A gente precisa entender que tudo aquilo que a gente começa, a gente não tem licença poética pra desistir, pra terminar, pra desistir, virar as costas e achar que, né, as coisas vão ser do jeito que a gente quer só porque a gente, né, a gente se considera o alecrim dourado. Então, isso me falou muito ao meu coração, esse primeiro sinal, porque eu fui essa pessoa. Como eu te falei, eu desisti da minha faculdade de publicidade e propaganda. Eu passei, na época em São Paulo, tinha um projeto do governo que era cursos gratuitos. Você só precisava ir até a universidade e fazer a inscrição no curso que tivesse disponível. Tinha um monte de curso. Pegava uma fila, levava os seus documentos e fazia a inscrição. Dito isso, eu consegui um curso de técnico em informação em eventos, onde eu ia ter, né, eu ia ser uma pessoa formada para ser cerimonial, para fazer eventos, enfim, para lidar com todas essas áreas, que é uma área que sempre tem demanda. E aí, quando eu cheguei, tipo, quase terminando, eram 2 anos de curso, quando eu tava, tipo, 1 ano e, sei lá, 6 meses do curso, eu falei, não quero mais, virei as costas, simplesmente saí, como se não houvesse amanhã. Não me deram nem meio, porque ninguém ganha um meio diploma porque fez meio curso. Não, ou você começa e vai até o final, ou você é um desistente, você não tem ali um certificado porque você fez metade das coisas, não. Então, eu já desisti desse curso de graça, eu só precisava ir até o local e ainda ganhava uma bolsa pra ajudar ali financeiramente pra ir. Desisti, não quis mais, tô cansada. Quando passa, e dos sinais, assim, das mulheres desestruturadas emocionalmente, é que quando passa essa energia do começo, essa empolgação do começo, esse fôlego do começo, né, que é aquela coisa assim fresca, né, aquela vibração do começo, simplesmente a gente vira as costas como se não houvesse amanhã, porque difícil não é começar, difícil é terminar, difícil é ir até o final. Então, esse primeiro sinal, né, eu já deixo claro pra você, é desistir das coisas. Se você tem um costume de fazer isso dos relacionamentos, não conversa, termina amizade com uma pessoa, você nem sabe por que isso aconteceu, virou as costas de um trabalho, tratou alguém com grosseria e nunca mais falou com essa pessoa, amizades que você poderia ter mantido, enfim, é um sinal muito clássico de que você tá precisando se estruturar emocionalmente e que você está deixando rastros negativos por aí com relação a essa desestruturação emocional. Ok? Então, se atente, porque esse sinal, ele é um dos mais destrutivos e, assim, um dos primeiros quando a mulher está emocionalmente desestruturada. Segundo sinal importante da gente pensar que uma mulher desestruturada emocionalmente, ela vive reagindo às coisas. Eu já falei sobre isso nas minhas redes sociais. Se você não me segue, segue lá no TikTok ou no Instagram. Mas entender que uma mulher que vive reagindo é uma mulher desestruturada emocionalmente é uma das melhores coisas que a gente pode fazer na vida. Por quê? Quando você vive reagindo à vida, você nunca está preparado, você nunca está agindo à vida. A palavra reação é isso. Você lida com o que chega até você. Então, por exemplo, você teve um dia horrível no trabalho, ou o dia do trabalho foi difícil. O que você faz? Você vai lá e enche a cara de comida. Come 3 pedaços de doce, come uma torta de morango, uma torta de chocolate e uma torta de limão, porque você é sommelier de torta. E aí você vai começando a estar acima do peso o tempo todo. O seu dia foi ruim. Não, então eu vou ficar até tarde assistindo série, né? Como uma recompensa imediata. A gente já tá vivendo essa geração, né? Que tudo ali é aquela recompensa imediata. Mas mulheres estruturadas, elas reconhecem que essas recompensas imediatas, elas não são suficientes para nos manter construindo coisas a longo prazo. Então você precisa parar para pensar isso. E aqui eu coloco também mais um ensinamento do livro milenar que ele fala: melhor é o fim das coisas do que o seu princípio, melhor é ser paciente do que ser arrogante. Então, isso significa que se a gente não tem paciência pra dar conta de tomar 2 litros de água por dia e ir esperando aquilo funcionar, a gente não tem paciência de esfregar bem um cabelo, às vezes 2 ou 3 vezes com as pontas dos dedos pra que a higiene, né, do cabelo esteja em dia, lavando ele a cada um dia. Eu lavo praticamente todos os dias. Mas ali, ter aquele esforço de você hidratar, de pentear o cabelo, de manter a higiene em dia, bucal em dia, né? Todas as vezes que você comer, passar o fio dental, escovar os dentes, passar um enxaguante bucal. Meu filho, que tem 5 anos, ele já faz isso sem precisar ficar falando na cabeça dele. Se a gente não dá conta de, sabe, se esforçar pra ser melhor, eu coloquei várias coisas aqui, ó, a gente não dá conta de tomar a água, 2 litros de água todo dia, de manter a higiene, por preguiça ou má vontade que seja, se a gente não se esforça em fazer um exercício físico, a gente não dá conta de se esforçar pra fazer um exercício físico, pra estar no peso ideal do nosso IMC, ou que seja pra fortalecer a nossa musculatura, o que nós, mulheres, vamos dar conta de fazer?
pausa dramática, porque isso realmente precisa ser, assim, levado num nível master. A gente quer alcançar o mundo, eu quero ganhar o planeta, eu quero viajar os lugares, eu quero ser uma mulher reconhecida, eu quero ser uma mulher que sai do anonimato, eu quero ser uma mulher que na minha profissão as pessoas me chamem pra fazer, né, pra me dar podcasts, pra eu poder avançar na minha carreira, mas não dou conta de tomar 2 litros de água por dia, porque, ai, que saco, tem que ficar procurando a garrafa, tem que encher, tem que tomar, tem que lavar. Minhas irmãs, é sério, se eu e você não dermos conta de fazer o mínimo, o básico, se nós não tivermos paciência para nos esforçarmos em construir coisas a longo prazo que não vão nos trazer resultados imediatos, nós não vamos dar conta de mais nada nessa vida, como já diria o goiano. Nós não vamos dar conta de mais nada. Então eu preciso te alertar que esse segundo sinal de uma mulher desestruturada emocionalmente está conectado a você construir coisas a longo prazo, a você pensar exatamente no que você tem feito hoje, que não é só reagir, não é só lidar com o que chega em você, sabe? Demandas urgentes e as prioridades. Então, o que você tem feito para construir coisas a longo prazo? Por quê? Se envolver com a construção de coisas a longo prazo demanda organização, demanda logística, demanda esforço, demanda ali um nível, às vezes até maior do que você tem de esforço pessoal. Então, eu, por exemplo, eu tenho 30 anos, vou fazer agora 31 anos. E eu estou numa fase de aprender um instrumento. Só que eu fui aprender isso com 30 anos. Até 30 anos, eu não sabia tocar nem galinha. Até hoje eu nem sei, porque eu nunca tive galinha. Mas até 30 anos eu não sabia tocar nem galinha. Mal tocava a campainha dos outros por vergonha. Agora, estou me envolvendo em tocar um instrumento. É fácil? Jamais. Você desenvolve um lado cognitivo assim tão estressante que você chora em cima do instrumento de não conseguir. E aí você vê outras pessoas que já fazem aquilo há muitos anos com muita prática, você fala, por que a pessoa dá conta e eu não estou conseguindo? Qual é o problema que eu posso ter que a pessoa não tem, que eu não estou conseguindo identificar? Só que é avanço, é natural. Tudo aquilo que a gente vai se conectar no começo, ele realmente vai demandar cada uma dessas coisas que eu falei. Mas só mulheres que entendem que o esforço a longo prazo é suficiente, vai ser, assim, necessário para construirmos coisas sólidas, coisas, assim, relevantes na vida, conseguem se conectar, por exemplo, aprender um instrumento depois de já mais velha. Conseguem se conectar com coisas novas que vão te levar a descobrir novos lugares de você mesma. Então, segundo sinal, como eu te falei, de que você está sendo uma mulher desestruturada emocionalmente, é que você vive reagindo às coisas e você não age primeiramente, né, assim, você não faz as coisas, você só reage. E aí finalizo com uma história que aconteceu ontem. Eu estou numa fase com o meu filho que ele simplesmente não quer jantar, ele não quer comer. Ele come, assim, bem no começo, na hora que vai enchendo a barriguinha, ele já, ai, não quero mais, ai, mãe, posso comer só mais 2 colheres? Mãe, posso comer meia colher? Mãe, posso pegar só essa aqui? Aí aquilo já começa a estressar, porque nós que somos seres humanos, a gente sabe que tem que comer tudo que coloca no prato, principalmente a gente que é mãe e pai, que estrutura já ali, ó, legumes, arroz, feijão, não. Ontem nós estávamos jantando, eu terminei de jantar antes dele e fui lavar já a louça, já fui agilizar a louça porque estava à noite. Aí ele começou, mãe, posso comer só 2 colheres? Mãe, posso comer só 3 colheres? E ele ficou insistindo, até que eu virei pra ele e falei, filho, por que você não quer? Ah, porque eu não quero comer, eu não quero. Eu falei, filho, vou te explicar uma coisa. Eu também não queria estar aqui nesse frio, esse horário da noite, lavando louça, mas a gente não faz só o que a gente quer, a gente faz o que precisa. Você precisa comer. Então termine de comer a sua lasanha. Ele olhou pra mim, conhecendo a mãe que ele tem, ele falou, tá bom, mamãe. E terminou, deu mais 3 colheres de lasanha, ele terminou, subiu, foi escovar os dentes dele, foi fazer as coisas dele pra dormir. Então, crianças também compreendem que elas não podem fazer só o que querem, mas o que precisam. Quanto mais nós, que somos adultas, mulheres decididas, posicionadas, que queremos construir coisas a longo prazo. Ok? Então, frase final, nós não fazemos apenas aquilo que nós queremos, mas aquilo que precisamos. É coach? É clichê? Sim, mas é necessário. Como diz meu esposo, o necessário, o óbvio precisa ser dito. E terceiro sinal de que nós podemos estar, e esse é o mais forte, porque ele vem sorrateiramente, ele é sutil. Os outros, como eu falei, eles deixam rastros, assim, a gente vê a longo prazo, né? Que a gente vê, assim, escancarado. O primeiro desistiu das coisas. Começou, ué, o que aconteceu? Os parentes até falam, mas você começou o curso, já terminou, não quer mais fazer, já desistiu. O segundo, a mesma coisa, a gente reage a tudo. De repente tá gritando, não, mas já tá gritando, olha que mulher desestruturada. Mas o terceiro, ele é mais sutil. Ele é
ele vem sorrateiramente na nossa vida, que é precisar o tempo todo da validação das pessoas. Uma mulher desestruturada emocionalmente, ela precisa o tempo todo de validação das pessoas, de aprovação das pessoas, de estar ali com pessoas próximas. Ela tem uma grande dificuldade de lidar, de fazer as coisas por si própria ou sozinha. Tipo assim, dar a ideia de, tipo, vai num cinema com você mesma. Aonde? Cinema, a gente pode entrar no cinema só nós mesmas? Então, assim, esse é o red flag, é tipo assim, o sinal vermelho, a bandeira vermelha de que você precisa urgentemente procurar se estruturar emocionalmente. E então, alguns exemplos de o que acontece, né, como esse terceiro sinal se apresenta. Você não dá conta de fazer nada sozinha, tudo você precisa da aprovação dos outros, você quer vestir uma roupa, você precisa da opinião dos outros, você quer ir em algum lugar, você precisa que alguém vá com você. E aí eu tava conversando com uma amiga esses dias, ela tem uma filha adolescente, aí a filha coloca uma roupa e vem, ai mãe, tá bom. Ela fala, não tá. A mãe, né, fala. Aí ela, depois que a mãe, que é uma pessoa já de 40 e poucos anos, dá a opinião, fala assim, tá bom, não tá? Ela, tá bom, liga pra amiga, ignora tudo que a mãe falou, liga pra amiga que também tem 15 anos, tal qual ela, zero formação em moda ou imagem ou qualquer coisas que tragam alguma propriedade no assunto pra ela, vivendo, né, uma pessoa jovem, vivendo a vida pela primeira vez como ela, e a amiga vai dar uma opinião e ela muda, se for necessário, o look todo com base na opinião da amiga e não da mãe, que tem ali já muito mais experiência de vida, e mesmo se a mãe fosse formada em alguma coisa na área, ela consideraria mais a opinião da amiga. Dito isso, quando a gente vê uma adolescente de 14, 15, 16, 17 anos passando por isso, precisando da validação de uma amiguinha, né, de alguém que tá ali do lado dela numa escola, num momento difícil, a gente até considera, a gente fala, vamos até relevar. Agora, depois que a gente faz 20, 25, 30, 35, 40 anos, a gente não tem mais licença poética pra ficar o tempo todo precisando da validação de amigos, de marido, meu Deus do céu, mulheres 30 mais ou 25 mais que precisam ficar tudo ali, o marido precisa fazer. O marido precisa dar opinião. É lógico que eu não estou falando de coisas grandes. Vou comprar um apartamento sem a opinião do meu marido. Isso não existe, né? Porque a conta de vocês são juntos. Eu estou falando, tipo, vou tomar um café numa padaria. Não vai, amor, eu queria tanto tomar um café, um cappuccino ali na padaria ali em cima. Você não quer comigo, marido? Mas eu tô trabalhando. Mas eu não vou sem você. Amiga, eu estou falando de liberdade pessoal, sabe? De se expressar pro mundo, de comprar uma blusa, você é livre pra comprar uma blusa. Eu gostei dessa blusa, eu tô precisando. Não, amor, o que você acha dessa blusa? Você acha que o vermelho ou o azul vai ficar melhor? Você precisa saber. Porque isso começa a vir uma dependência emocional tão forte daquela pessoa que você começa a não mais se reconhecer. E isso é um sinal muito forte de que você está sendo uma pessoa desestruturada emocionalmente e que isso vai te fazer a ruína. Logo, logo você já está, daqui a pouco, você já tá nesse caminho, né, de não conseguir mais se identificar, não conseguir mais se reconectar com você mesma, para um passo maior de você estar sempre acima do IMC, precisando sempre da aprovação das pessoas de, nossa, você tá tão bonita, você tá tão linda. E aí quando alguém fala o contrário, porque de repente você usa uma blusa fora da cartela, que não te valorizou, a pessoa, nossa, mas você tá meio pálida hoje, o que aconteceu? Aí seu dia acaba, você fica o dia inteiro mal, se sentindo mal, sabe assim? Então, você precisa parar com essas ideias de ficar com validação das pessoas, ok? A aprovação, tudo precisa de uma companhia. Eu tenho um amigo que ele tava falando esses dias que a esposa não faz nada se não for com ele. Se for pra comprar um pão na padaria, ela não vai. Se acabar uma mistura, né, que em São Paulo a gente fala mistura, uma carne no açougue, ela não come, ela fica sem comer, vai, pede uma marmitex, mas não vai no açougue porque não gosta de fazer nada sozinho. É um sinal de que pode estar tendo ali uma desestrutura emocional muito grande. Porque se eu tenho medo de ir no açougue, que é 500 metros, de repente 900 metros, aquilo é um sinal de que eu preciso me tratar, porque um ser humano não foi feito pra viver em cativeiro. Nem os animais, né? Ninguém fomos feitos pra viver em cativeiro. Então a gente tem essa liberdade, a gente precisa desfrutar dela. Dito isso, eu joguei 3 sinais, assim, terríveis, catastróficos na sua vida, que você pode estar se encaixando em algum deles, ou pode estar conhecendo alguém, né, se você conhece alguém, já manda esse vídeo pra ela, que está passando por esses momentos difíceis emocionalmente, mas eu também venho com os refrescos da vida, que são 4 maneiras da gente vencer essas dificuldades, esses sinais, da gente ter, tipo, antídotos contra esses sinais. Se você já está tendo ele, pega papel e caneta, porque esses exercícios, essas atitudes, vão mudar a sua vida com relação a você avançar, seja você com 30, 35, 40, 45, 50, 60. Se você tiver até 137 anos, esses exercícios vão ser bons para você conseguir romper como a mulher que você foi chamada para ser, posicionada, corajosa, amada, visionária e que avança na vida, ok?
Primeira coisa que você vai fazer uma lista de todas as coisas que você já desistiu na vida. Ah, eu desisti desse relacionamento, eu desisti dessa amizade, eu desisti desse curso, tudo que você já desistiu na vida. Eu sou raiz, eu gosto de papel e caneta, porque aí eu consigo riscar, puxar uma seta, apontar, mas você faz do jeito que você quiser. Pode ser no bloco de notas, pode ser no iPad, pode ser no tablet, pode ser no... onde você quiser, você vai fazer uma lista de tudo aquilo que você já desistiu, desde quando você é criança, adolescente, desde quando você tem memória. Ah, quando eu era adolescente, eu tinha uma amiguinha que eu gostava muito, desisti da amizade dela, nunca mais tive contato. Desisti de um curso que eu queria muito. Nunca nem comecei aquele curso de direito que eu tinha desejo no meu coração. Você vai colocar. E não só você vai colocar o que você desistiu, mas você vai colocar o porquê. Ah, não sei o motivo. Você vai botar, não sei por que eu desisti. Eu quero que você faça esse exercício. Você vai ver que vai começar a vir coisas do tipo, nossa, mas por que eu fiz isso? Por que eu desisti desse tipo de coisa? E aí, em cima dessa lista que você vai fazer, pode usar quantas folhas for necessário, não tem miguelagem de folha, você vai orar sobre essa lista. Eu não sei qual a sua religião, ah, mas eu sou da igreja tal, do ministério tal, da congregação, não me interessa. Eu estou falando de questões espirituais. Todos nós somos seres espirituais. Estamos num corpo, temos uma alma, a gente é assim. E aí, dentro do mundo espiritual, como o livro milenar, a Bíblia já afirma, tudo que é ligado na terra é ligado no céu. E o que é desligado no céu é desligado na terra. Então, por isso que a gente sempre fala, né, pra não ficar falando coisas ruins. Ah, eu não dou conta, eu não sei fazer, eu sou burra. Enfim, tudo isso que você vai construindo neste lugar, você vai quebrar essas palavras negativas e você vai começar a orar sobre isso todos os dias. Você não ora todo dia, ai, Senhor, abençoa meu marido, abençoa meu filho, abençoa minha vida, pra eu não matar 2 ou 3 durante o dia? Pois é, você vai começar a orar por essa lista. Esse sonho aqui, vai conversar com Deus como se você estivesse conversando real com o seu pai, assim, ah, esse sonho aqui, Senhor, eu não sei porque que eu desisti, tem alguma coisa aqui que o Senhor quer que eu faça? Eu sempre achei que eu tinha uma aptidão pra lidar com as pessoas, mas eu desisti. Você vai começar a orar, você vai ver que as coisas vão começar a surgir mais forte no seu coração ou simplesmente vão desaparecer, aquela página vai ser fechada. Mas o importante é você lidar com isso. Não esquecer, não apagar, não fingir que aquilo não existe. Essas desistências precisam ser tratadas. Segundo antídoto, segunda atitude que você vai fazer é se envolver com uma coisa nova e desafiadora. Essa eu até anotei, que nem eu mesma acreditei que eu coloquei esse exercício, porque como eu te falei, depois dos 30 eu me envolver com um instrumento, o que vai ter nas músicas de hoje? Lágrimas. E tem muitas mesmo, porque às vezes eu quero tocar uma nota que eu não tô conseguindo, eu não entendo por que tem que ser menor, diminuto, bimenor, não sei, não entendo, mas eu tento o máximo possível me esforçar para que aquela nota seja feita. E você também vai ser assim. Nós estamos numa onda de aula de cerâmica, você pode se envolver com isso. Você pode se envolver com uma aula de corte e costura, eu não sei. Um centro comunitário próximo da sua casa, você vai se envolver com alguma coisa nova. No ministério religioso ao qual você faz parte, tá tendo aula de violão, acho que eu vou me envolver. Tá tendo aula de pintura, acho que eu vou me envolver. Por que é importante a gente pensar isso? Porque os homens são os únicos que têm licença poética para depois que eles crescem, continuarem lidando com a criança interior. Então você vai conhecer vários, eu cito vários para você no meu convívio, que continua jogando bola depois dos 40, depois dos 30, já pai de família, fazendo várias coisas, mas curte uma bolinha ali 1 vez, 2 vezes na semana com os amigos. Coisa de criança, mas mantém, a sociedade acha normal. Continua jogando videogame, então o cara, ele é pai de família, mas ele tem ali um PlayStation 5, ele tem ali o joguinho no online que ele joga e todo mundo acha normal. Que mais que outras coisas que os homens fazem? Os homens sempre têm licença poética pra lidar com essa criatividade, com essa criança interior. E nós mulheres, eu quero que você me cite agora de memória, assim, rapidão, o que vem. A gente cresceu e continua? Nada. Não brincamos mais de boneca, continuamos cuidando de casa, porque quando a gente era criança a gente já brincava de casinha, tinha os fogãozinhos, agora a gente faz isso na vida real. Mas não fazemos mais pintura, eu sempre amei pintar, então eu cresci e falei, não pinto nada, nem os desenhos infantil, a gente tem que se envolver com alguma coisa assim, porque essa criança interior é o renascimento das nossas raízes, das nossas habilidades, das nossas aptidões, e aquilo vai dando mais margem pra gente se conectar conosco mesmas e a gente avançar na vida com autoconhecimento, com autoestima elevada e não vir pra cá só pra vegetar, pra ser escrava ou sei lá, o que você se coloca hoje se privando de ser uma pessoa que veio pra esse mundo pra se expandir, ok? Então, segundo desafio, segunda atitude é se envolver com uma coisa nova, se arriscar em algo novo. Terceiro exercício pra gente fazer é fazer uma programação sozinha. Tem algumas que vai até desmaiar. Eu tenho uma figurinha aqui assim, ó, pressão chega a cá, ela tá com um negócio de pressão aqui, a figurinha, a moça tá caída.
Algumas de vocês vão até passar mal de tanta instrução, né, de tanto avanço que vai ter que ser. Mas não é ir pra um cinema numa tarde, os crianças, os meninos na escola, e você vai comprar uma pipoca, vai sentar e vai assistir um filme só você, sem culpa, sem mágoa de que o seu marido está trabalhando, você está no cinema e não está faxinando, não está limpando, não está fazer alguma coisa por você mesma. Pegar um livro, ir até um café, ler esse livro e tomar um café que você sempre teve vontade, cheio de Nutella, cheio de chantilly, sem ter que compartilhar com ninguém, comer um croissant cheio de Nutella, comer um bolo bem grande, 150 gramas de bolo, não me interessa, você vai fazer um programa só você mesmo, e naquele restaurante novo da sua cidade que você gosta de frutos do mar, você com você mesmo, com a sua própria companhia, desfrutando de você mesma, ok? Para as que estão assim, mais, ai, Lira, o que eu vou fazer? Você pode, no máximo, chamar uma amiga que também está nesse desafio de fazer as coisas sozinha. Mas ninguém vai opinar na vida do outro. Ai, amiga, o que você acha que eu como? Não. Você vai se virar e vai escolher o que você quiser do cardápio que você gosta, que você lembra que você gosta de comer e você vai escolher, ok? Então, esse terceiro exercício é de deixar a gente focado, assim, bagunçada mesmo das ideias, mas é o objetivo desse evento, desse nosso encontro de hoje é fazer isso. Explorar a sua liberdade, mostrar pra você que você é um ser que pode avançar sozinha. E quarto e último, né? Esse, pra mim, é um dos mais, assim, importantes da gente fazer, é avançar em conhecimento. Eu vi um vídeo esses dias no TikTok de uma escola que tem foco em EJA, que é ensino para jovens e adultos. E aí, nesse mês das mulheres, eles pegaram as mulheres, né, já senhoras, que não tiveram a chance de estudar quando eram novas, de terminar o seu ensino médio, muitas nem conseguiram começar o ensino médio, e eles colocaram elas pra escrever numa folha de papel todas as coisas que eram ditas pra elas, tanto dos seus pais quanto dos seus companheiros da época, os maridos, né, namorados e o que sejam, que não permitiram que elas estudassem as coisas mais fortes que elas já ouviram. E aí elas ouviram coisas do tipo... E aí, era pra elas escreverem neste papel tudo aquilo que elas já ouviram desses companheiros, desses maridos. E aí tinham coisas do tipo assim, você nunca vai crescer, você sempre vai ser burra, você não vai dar conta de viver sem mim, você não consegue tomar uma decisão sem mim. Palavras, assim, muito tóxicas, sim, mas palavras muito atacando o intelecto, o cognitivo, o emocional dessas mulheres. Então, como a gente consegue combater relacionamentos tóxicos, relacionamentos abusivos, relações destruidoras, avançando intelectualmente, avançando emocionalmente. Como a gente faz isso? Se munindo de conhecimento. Já dizia o livro milenar, a Bíblia Sagrada, há mais de 3.000 anos, mas mais recente, mais assim, fresca do que o jornal de hoje, que o povo perece por falta de conhecimento. Então, nós, mulheres, não vamos perecer por falta de conhecimento. Busque avançar. Então, quarto antídoto para você conseguir romper, avançar, é voltar a ler, é voltar a se envolver intelectualmente com algo, é buscar um curso EAD para você fazer que seja técnico, que seja uma formação livre, que seja um curso específico de ali 1-2 meses, eu não sei. Você vai se envolver com o centro comunitário da sua cidade. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Você vai se envolver num gratuito. Eu não sei. Você vai fazer o compromisso pessoal de pelo menos nesse primeiro semestre se envolver. Eu não sei quando você tá assistindo, mas ainda esse semestre que a gente se encontra, você vai se envolver em algum curso que vai te evoluir intelectualmente e principalmente voltar a ler. Ai, Lira, você não sabe a minha rotina, você não sabe o que eu tenho que fazer, minha irmã. Segura, eu também tenho um monte de coisa pra fazer. Eu sou mãe, como eu já te falei. Eu tenho as coisas de casa, eu tenho as minhas clientes, as minhas alunas, eu trabalho por mim mesma, então eu tenho que captar novas clientes, novas alunas, eu tenho que argumentar, eu tenho que fechar contrato, eu tenho que mandar preço, eu tenho que mandar proposta. Eu ainda tenho alguns cargos no Ministério Religioso ao qual eu participo. Eu tenho meu marido que eu preciso cumprir com as minhas atividades matrimoniais. Eu tenho a minha família, meu pai, minha mãe, que são pessoas que estão aqui sempre no meu ciclo ali, ó, do meu lado, precisando de coisas e, sabe, assim, da minha assistência ou da minha atenção. E eu consigo conciliar pelo menos 30 minutos do meu dia, principalmente à noite, para conseguir dar atenção a um livro de desenvolvimento pessoal. Eu não estou falando apenas a Bíblia, né, porque para quem é cristão, para quem tem religião, sabe que é necessário isso aí diariamente para fazer o nosso devocional. Eu estou falando de livros que nos desenvolvem intelectualmente, livros que vão nos ensinar sobre inteligência emocional, principalmente que a gente tá falando desse assunto, emoções, né?
Livros que vão nos ensinar a lidar com os outros sem matar três, sem perder o réu primário, ok? Então, livros que te desenvolvem emocionalmente, cognitivamente, intelectualmente. Você vai fazer o compromisso não é comigo, é com você mesmo e com o autor do mundo que está vendo tudo aquilo que você assume de compromisso e não cumpre e impede você de avançar, de chegar onde você almeja. Ok? Esses foram os nossos ensinamentos de hoje. Nós estamos somente no primeiro episódio dessa série de desenvolvimento pessoal, de ser uma mulher estruturada, e eu confio naquele que te criou, que colocou você nesse mundo e que vai te dar as ferramentas certas para você conseguir avançar, ok? Eu te espero no próximo episódio, mas com essas atividades executadas, viu? Beijo no seu coração.